Olá, irmãos, como vão todos? Deus nos abençoe nesse tempo. Estamos aqui para mais uma aula da EBD e sou grata ao Senhor porque Ele nos dá essa oportunidade nesse tempo de interação, não é verdade? E hoje a nossa EBD trata do testemunho, né? Uma coisa muito importante, lição 11, testemunho. Vamos orar para começar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos porque temos a oportunidade agora de fazer esse estudo, Pai. Fale aos nossos corações, estamos prontos para ouvir sua voz, Pai. Oramos humildemente em nome de Jesus, amém. Queridos, testemunho, um desafio à ação. A ação de todos nós. O nosso texto básico está em Provérbios 24, de 10 a 12. Eu vou ler aqui rapidamente Provérbios 24, de 10 a 12, que diz assim: Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? São 3 versículos preciosos, irmãos. Não saberia aquele que preserva a sua vida? Ou seja, o Senhor, Ele preserva a nossa vida, Ele pesa o nosso coração. Por isso que é muito importante esse estudo do testemunho da nossa vida. Não é verdade? E aqui, no alvo da nossa lição diz: levar ao aluno a refletir porque Deus coloca pessoas com problemas em nosso caminho. Olha que interessante, porque Deus coloca pessoas com problema no nosso caminho para que sejamos testemunhas do amor de Jesus na vida deles. Irmãos, a nossa caminhada com Cristo visa a nossa melhoria contínua, eu venho dizendo isso aqui, e visa o nosso testemunho, tá? Então nós vamos aprender hoje o que significa testemunhar, razões para testemunhar, tá? Acompanhem comigo. E o testemunho em Provérbios. E testemunho, irmãos, é algo muito importante. Testemunho, aqui diz que muitos têm confundido evangelização com ação social. O que visa o testemunho? Quem é você? Fora de onde que as pessoas estão olhando. Há uma palavrinha, uma frasezinha que diz, né? Quem é você quando as pessoas não estão olhando? Né? Então o testemunho é isso, ele envolve uma boa disciplina da sua vida onde você estiver, ele envolve a necessidade de você espelhar Cristo, você ser o espelho de Cristo, você transmitir a mensagem de Cristo, você ser um agente de Cristo nesse mundo. Então o que significa testemunhar? Dar um bom testemunho, porque aquele que pesa os corações, aquele que retribui a cada um segundo o seu procedimento, nos olha. E o que é testemunho hoje, irmãos? Testemunho hoje é você ter uma vida exemplar, é você ter uma vida que mire Jesus e os seus atos, os efeitos do que você faz, as pessoas veem Jesus em você. Por quê, irmãos? Porque testemunhar de Jesus é importante porque você não mostra a sua condição social, você não mostra a sua posição como cidadão do mundo, você mostra a sua posição como cidadão do reino. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós somos salvos, né, transformados para que o Senhor, né, um dia na eternidade possamos viver com Ele. Nós deixamos de ser, né, criaturas, passamos a ser filhos de Deus, e o nosso testemunho leva outras pessoas a Jesus. Leva outras pessoas aquele testemunho puro, aquele testemunho que professa Jesus, quando Jesus é o centro da nossa vida, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós estamos testemunhando, o que as pessoas estão vendo em nós. Você já fez essa reflexão? Você já refletiu? Qual tem sido o meu testemunho para as pessoas? Como as pessoas me veem? Me veem como um cidadão do céu aqui na terra? Isso é importante a gente medir. Outra questão é razões para testemunhar. Qual é a razão que você tem para testemunhar? Um dia Jesus te salvou. E o seu testemunho, com certeza o Espírito Santo, porque não somos nós que convencemos ninguém, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através do seu testemunho, o Espírito Santo vai
convencer as pessoas que precisam de Jesus, mas você precisa testemunhar. E para você testemunhar, você tem que ter uma vida reta com Jesus. Jesus precisa ser o norteador da sua vida. A sua escolha de vida tem que estar alinhada em seguir o Senhor acima de qualquer coisa. E a das razões para testemunhar tem aqui, porque nós não podemos permanecer em silêncio e porque muitos cristãos não dão testemunho. Então, por que nós não podemos estar em silêncio? Porque Jesus disse que nós deveríamos ir por todo o mundo e levar o evangelho a toda criatura. Significa o quê, meu irmão? Que em todo tempo, 24 horas por dia, você dá testemunho. Você dá testemunho e as pessoas veem Jesus em você. Cristão pequenininho, você é cristão onde você está. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Como a gente se comporta, as nossas opiniões numa sociedade corrompida que vivemos e como nós nos portamos. Claro, com suavidade, mansidão, mas com uma postura firme, com um testemunho firme, mostrando que nós somos cidadãos do céu nesse mundo e fazemos a diferença ao levar as pessoas para Jesus, né? E aqui diz, por que muitos cristãos não dão testemunho? Uma delas é a falta de conhecimento prático. Aí diz aqui, que vou dizer? Que versículos vou usar? Como vou iniciar uma conversa sobre Jesus? E se ele me fizer várias perguntas? Isso aqui é falta de conhecimento prático, por quê? Porque a questão da leitura da Bíblia, a questão da oração, um aprimoramento da sua fé. Então, quando você vai levar Jesus para alguém, você tem que saber o que você está levando, porque você vai ter perguntas em que você talvez não saiba responder. Nós já fizemos lá na EBD um treinamento prático para evangelismo. Em nome de Jesus, quando tudo isso passar, o Senhor permitindo, nós podemos fazer de novo. Porque você precisa praticar a leitura da palavra para usar também. Porque o dia que você for dar o seu testemunho, e isso tem que ser muito importante na sua vida, e se não é, você precisa orar e pedir para Jesus te dirigir, para o Espírito Santo falar através de você, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é um servo do Senhor, você tem que dar esse testemunho prático de Jesus, né? Você precisa falar e você precisa estar preparado para falar. Argumentos simples, alguns versículos chaves que você pode decorar ou ter anotado na sua carteira, na sua bolsa, guardadinho, e você vai poder dar esse testemunho. Então, nós temos razão para testemunhar, porque Jesus nos deu a salvação e nós precisamos criar uns métodos. Na minha época de faculdade havia OIM, Organização e Métodos. Claro que hoje existem muitos outros termos aí, mas você pode se preparar com organização e metodologia para fazer um bom testemunho. Se prepare, é importante. Querer evangelizar, querer levar Jesus é importante, tá? O testemunho em Provérbios, né? Qual é o momento, qual é a responsabilidade, e você não pode dar desculpas. Por quê, meu irmão? Porque em Provérbios também diz, aquele que ganha a alma é sábio. Qual é a nossa postura como cristão? Evoluir como cristão, proclamar Jesus através do nosso testemunho e levar pessoas ao conhecimento de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos nos acomodar. Estou salvo, estou na minha zona de conforto. Cristão não vive em zona de conforto. Cristão vive em estratégia sempre apontada. Somos pessoas transformadas por Jesus, apontadas para levar a palavra do Senhor. Zona de conforto não combina com cristão, irmãos. Não combina. Embora o homem tenha essa tendência de criar zonas de conforto e querer viver nelas. Isso não combina com o evangelho, porque o evangelho, ele é volante. Você não pode ser um procrastinador do evangelho. Você tem que ser um anunciador do evangelho. Testemunhe com a sua vida, testemunhe com as suas ações e testemunhe com o conhecimento prático que você adquire com a leitura da palavra de Deus. Irmãos, isso é simples, igual uma regra de 3, ok? Igualzinho uma regra de 3, é muito simples. É você tem Jesus, você estuda a palavra, você ora, tá? Você se prepara, você tem aí a certeza de que você é um agente do céu aqui na terra e que você vai levar Jesus para as pessoas. Então isso é uma responsabilidade, você não deve se eximir, você não deve dar desculpas, porque o dia que nós nos apresentarmos a Jesus, o que nós diremos? Que nós não levamos ninguém ao Senhor? Nós precisamos, irmãos, esse é o tempo, nós não estamos por acaso sendo salvos e transformados, mas nós estamos sendo
transformados para que sejamos agentes evangelizadores. As pessoas veem a alegria de Cristo em nós, nós possamos testemunhar com muita alegria, como esse moço que está aqui na capa aí da nossa lição do exercício anjo. Com alegria ele mostra o notebook dele e está ali mostrando, acredito que seja uma versão da Bíblia, né? Um testemunho de Jesus, né? Então você precisa pensar em testemunhar, irmão. Lembre-se disso, nós vamos sair desse tempo segundo a vontade do Senhor e nós seremos testemunhos de Jesus. Você precisa se preparar, se incomode com isso, se pergunte como eu posso melhorar para testemunhar, tá? Nós estamos sempre abertos como ajudadores nas EBDs para poder também fazer esses treinamentos, que é importante, irmãos. O nosso único motivo é pensar no outro. A gente se preocupa conosco, mas o evangelismo precisa alcançar o outro. Deus nos usa para isso. Por isso que o seu testemunho é importante, por isso que a sua segurança é importante, por isso que o aumento da sua fé é importante, irmãos. Esse é um tempo em que a gente precisa refletir isso. Como serei melhor depois de tudo isso, depois que isso tudo passar? Como enfrentarei isso? Como estará a minha fé? Como eu poderei proclamar Jesus para as pessoas, né? Isso é importante, você fazer esse exercício de pensar, de se colocar diante de Deus, de orar, de clamar ao Senhor. Senhor, tu pesas os corações, tu vai me retribuir segundo o meu procedimento. Está escrito aqui no versículo, parte do versículo 12, e eu quero ser uma testemunha alegre de Jesus, eu quero proclamar Jesus, eu quero anunciar Jesus, mas eu preciso melhorar. Então melhore, irmão. Procure nesse tempo pensar como você pode ser uma testemunha de Jesus depois disso. Jesus precisa nortear a nossa vida, ele precisa ser o centro da nossa vida, ele precisa ser a nossa primeira escolha, e as outras coisas não serão acrescentadas. Mas se você tinha, antes dessa pandemia, uma vida que mirava algumas coisas, Jesus não era o primeiro lugar, pense que agora ele precisa ser. Refaça aí, tá? A sua metodologia de vida. Refaça, pense que você tem que ser uma testemunha efetiva de Jesus, e é para isso que estamos aqui, para que as pessoas o vejam em nós, para que as pessoas sejam impactadas e o Espírito Santo as convence, as transforme e as salve, mas através do nosso testemunho, irmãos. Está escrito aqui na conclusão, diz assim, ó: enquanto a compaixão pelas multidões não fizer parte da nossa vida, como foi com o nosso Senhor, jamais iremos nos preocupar em testemunhar o amor de Deus ao próximo. Ou seja, você precisa ter compaixão pelo outro, você precisa querer ver o outro no céu, como você vai ter o direito que você aceitou Jesus. E se você tem compaixão pelo outro, você vai arder, o seu coração vai arder, você vai se empenhar em ser um bom testemunho de Jesus. Certo, meu amado? Isso não é difícil, isso é fácil. É só você priorizar na sua vida Jesus, priorizar o testemunho, priorizar como você pode trabalhar por reino acima de qualquer coisa. Porque Jesus nos garante que se nós estivermos alinhados com o reino, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, tá? Pense sobre isso, irmãos. Leia mais a Bíblia, ore mais, tá? Pense como você vai ser um testemunho vivo de Cristo depois dessa pandemia. Pense sobre isso, tá, irmãos? Você tem todas as ferramentas, você já aceitou Jesus no seu coração, as dúvidas podem ser banidas, você pode não escolher, não ter conhecimento prático, você não precisa ter desculpas, você pode escolher ser uma testemunha alegre, verdadeira, suave de Jesus. Para isso ninguém precisa ter pós-graduação. A gente precisa ter disciplina, humildade, amor a Jesus, compaixão por aqueles perdidos. Isso, irmãos, não precisa de ir a muitos caminhos. Você precisa ter Jesus, o amor de Jesus no seu coração e a preocupação com o outro. Pense sobre isso, pense em ser uma boa testemunha de Cristo. Reflita sobre isso, não deixe o tempo passar e você ficar sem essa resposta para você, porque Jesus te ama e Ele te quer em produtividade, levando a palavra do Senhor, testemunhando o amor dele ao outro. Tá bom, meu amado, minha amada? Guarde isso, pense sobre isso. Mude, seja uma testemunha viva em ação, um desafio à sua ação, tá bom? Tenha isso em mente, tá bom? Eu agradeço pela sua vida, continuamos orando por vocês e muito obrigada por você participar dessa EBD, tá bom?
Um beijo no seu coração. Deus abençoe, amado.